Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, hoje o assunto, né? Semana passada nós falamos aí, nós tínhamos falado aí sobre a cobiça, não é mesmo? E hoje nós vamos dar uma continuidade e vamos falar aí sobre a idolatria. Então, irmãos, esse, essa sequência de mensagens que nós estamos fazendo aqui são assuntos do nosso dia a dia, né? Que nós precisamos sim. Eu creio que hoje nós vamos abordar todo esse assunto sobre a correção do Senhor sobre as nossas vidas. E eu creio que todo esse assunto que nós estamos tratando dia após dia aqui, semana após semana, se trata também dessa correção do Senhor para a nossa vida, né? É um alerta do Senhor para que nós possamos aí endireitar os nossos caminhos. E semana passada nós falamos então aí sobre a cobiça, né, que ele é um assunto muito amplo e vemos através das escrituras alguns exemplos aqui que não agradam o Senhor. Essa semana aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a idolatria, né, e eu quero trazer aqui um texto para vocês. Quero ler aqui, tem essa primeira parte do texto, depois também vai ter uma outra parte aqui que ela é um relato do escritor. Então, a idolatria, o texto vai dizer assim: a idolatria é um sistema de valores que criamos, em que damos mais importância a qualquer outra coisa que a Deus. Ou seja, então, tudo aquilo que nós demos mais importância do que a Deus se torna uma idolatria. Alguns interesses que podem se tornar ídolos para nós são o poder, o prestígio, né, os estudos, o dinheiro, os negócios, a própria religião, né, a popularidade, o ego, a pornografia e etc. Né? Várias outras coisas aí que podem estar associadas, né? Então, baseado nesse início desse texto aqui, a gente vê que todas essas coisas são coisas que o homem acaba dedicando a sua vida por inteiro a isso. Ou esses assuntos ele acaba tomando o tempo do homem de tal forma que ele esquece do Senhor, né? Então ele vem à frente disso, vem à frente do Senhor. E aí vai seguir dizendo assim: e os homens que se ajoelham diante do altar do seu trabalho, outros no templo dos esportes e lazer, ainda os outros se curvam perante ao som da caixa registradora. Olha, isso é muito forte mesmo. Há, inclusive, pastores que fazem do seu ministério um ídolo. Isso é verdade, né? Devotam-se tanto a ele que não tem tempo para adorar a Deus, na sua presença para ouvi-lo e ter comunhão com ele. E aí existe aqueles cujo ídolo é o seu televisor. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque realmente, até mesmo, às vezes, o ministério pode se tornar um ídolo. A gente quer fazer tantas coisas e não tem esse tempo de parar para ouvir, para estar na presença do Senhor, para adorá-lo, né? Para se comunicar com o Senhor. Então, a idolatria, às vezes, ela pode, digamos assim, nos enganar de uma forma que ela pode vir muito sutil para as nossas vidas. Às vezes pode ser que a gente não queira tornar algo uma idolatria, mas ela vem muito sutil e daqui um pouco a gente começa ter aquilo como algo que está acima do Senhor. A gente confia, vamos usar de exemplo, por exemplo, o trabalho. Ou até eu citei aqui, acho que uma outra reunião, as mulheres, quando elas confiam na sua beleza, né, que acaba sendo uma idolatria pela sua própria beleza. E aí você vê que quando essas mulheres começam a envelhecer, às vezes elas não aceitam a sua idade. Ou quando uma mulher é bonita e ela acaba sofrendo um acidente, e ela acaba perdendo aquela beleza e ela já não se aceita mais, né? Acaba entrando aí, às vezes, em parafuso, né? Amém, irmãos? Então vamos dar continuidade aqui, que o tempo está passando. Enfim, então nós temos que ter esse cuidado, né,
com essa questão aqui, então, da idolatria. E o complicado da idolatria é que ela sempre traz algo junto com ela. E nós vamos estar vendo aqui nos próximos relatos, nesse relato do escritor, o que, que acaba acompanhando a idolatria. Sem contar, né, irmãos, que a idolatria ela acaba também nos afastando do Senhor, porque ela acaba, nós colocamos, tendo outro Deus sem ser o Senhor. Né? E nós sabemos pela Escritura que o próprio mandamento, o primeiro mandamento, nos diz que para nós adorarmos somente a Deus. Né? Então, se nós colocarmos outro Deus que não seja o nosso Deus Altíssimo, isso já vai nos afastar do Senhor. Nós temos essa idolatria, então é muito perigoso. Vou ler aqui o relato, vai dizer assim: certa vez, o relato desse escritor, lá dos Estados Unidos, ele diz assim: certa vez, quando pregava em Fênix, fiz menção disso. Uma senhora de lá contou-me que se achava tão dominada pelas novelas de televisão que criaram uma série de fantasias sexuais. Aqui se entregava durante horas a fio. Depois se sentia tão esgotada que não conseguia ir para a cozinha para preparar o jantar. E, na opinião dela, tal vício era pior que o alcoolismo. Todo tipo de pornografia é idolatria. Então, a idolatria, irmão, a idolatria ela sempre vem acompanhado disso, da pornografia, do assunto da próxima semana, que vai ser sobre imoralidade sexual, vai sempre andar junto. Isso aí. Baseia-se na capacidade que o homem tem em criar fantasias ou imagens mentais que o satisfaçam e que pode ter prazer e com que pode ter prazer. O setor empresarial dos Estados Unidos hoje tornou-se, sob vários aspectos, uma atividade idólatra. Muitos empresários chegam ao ponto de sacrificar a família por causa do seu negócio. Atores e atrizes também são idólatras, adoram a si mesmos. É verdade que qualquer um pode adorar a si próprio, mas os artistas são mais suscetíveis a isso, por causa da adoração que recebem dos fãs. A idolatria, portanto, é o outro pecado que impede que desenvolvamos o máximo do nosso potencial nos aspectos pessoal, conjugal, profissional e espiritual. Então, olha o quão perigoso é ir por esse caminho da idolatria, né? E que a idolatria, a gente às vezes, quando fala de idolatria, a gente acha que é só de imagem, né? Imagens de escultura. Claro que tem isso também, nós vamos ver nos textos. A gente vê que tudo aquilo que a gente coloca à frente de Deus, tudo aquilo que a gente coloca como confiança, né? Por exemplo, confiar na força do nosso próprio braço é uma idolatria. A nossa confiança tem que ser no nosso Senhor. E aí agora eu quero ir para os textos aqui para a gente ver o que os textos estão falando a respeito disso. Amém? Semana passada nós tínhamos começado a falar sobre a cobiça no texto de 1 Coríntios 10 e hoje nós vamos dar continuidade a partir também desse texto. Então, 1 Coríntios 10, só que agora eu quero começar aqui a partir do versículo 6. Vocês me perdoem, irmãos, mas que a garganta está meio complicado. 1 Coríntios 10, versículo 6 vai dizer assim: ora, estas coisas foram exemplos para nós, a fim de que não cobiçamos coisas más, como eles cobiçaram. Lembra, semana passada nós conversamos com esse texto para falar sobre a cobiça. Agora, o versículo seguinte, ele vai falar sobre idolatria. Versículo 7. Nem sejais idólatras, como foram algum deles, né? Conforme está escrito. O povo assentava-se para comer e beber, e levantava-se para se divertir. Olha que tremendo é isso. Porque às vezes a gente acha que se divertir, né, o comer e beber, e levantar para se divertir, não tem nada a ver. Que a gente pode fazer isso, mas a gente tem que ter um cuidado para que isso não se torne uma idolatria, porque aqui ele fala justamente a idolatria e essas coisas estão no mesmo versículo. E é isso que ele associa. Nem sejais idólatras, como foram algum deles.
conforme está escrito, o povo assentava-se para comer e beber. Lembra, quando o pessoal, como falava lá no Antigo Testamento, que o pessoal comia, bebia, casavam e davam-se em casamento? Ele está se referindo a isso aqui também. Entra tudo no mesmo pacote. E levantavam-se para se divertir. Versículo 8. Nem cometamos fornicação, como algum deles cometeram, e caíram em um dia 23.000. Se você for procurar esse texto que está se referindo, está lá em Números. Se quiser anotar para depois você ler, Números 25, vai estar relatando aí toda essa história. Só que lá, se não me engano, fala acho que 24.000, tem uma pequena diferença aí. Mas é sobre esse texto que está falando. Então, observe que a idolatria sempre envolve as coisas da carne, a fornicação, prazeres sexuais, a depravação, o confiar em coisas que não sejam no Senhor, né? Colocar coisas à frente do Senhor. Agora nós avançamos ali para o versículo 12, que ele vai dizer assim, no mesmo capítulo aí, versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Porque é muito fácil, irmão, a gente não pode se garantir. Eu vejo que isso também pode ser uma idolatria. A gente achar, não, eu sou santo, eu estou bem, eu oro todo dia, eu leio a palavra todo dia. Não, não confie na força do seu braço. Não é porque você está lendo, que você está orando, está jejuando, que você não pode cair. Aqui as escrituras são claras. Se você está de pé, cuide para que não caia. Versículo 13. Não vos tem sobrevindo tentação que não seja comum aos homens. Então, irmãos, o que nós passamos de tentação são coisas comuns aos homens. É o que as escrituras estão dizendo. Mas Deus é fiel, o qual não permitirá que sejais tentados acima do que sois capazes, mas também com a tentação fará um caminho para escapar, para que sejais capazes de suportá-la. Ou seja, toda tentação que nós sofremos, o Senhor não dá nenhuma delas que seja maior do que aquilo que nós podemos suportar. Então quer dizer que toda tentação que os homens sofrem, o Senhor ele sempre nos dá uma escapatória. Ele sempre nos dá uma porta de escape, um caminho de saída, que é o que ele está dizendo aqui. E fará um caminho para escapar, para que sejais capazes de suportá-la. Então o Senhor permite a tentação, mas ele nos dá um caminho para nós escaparmos, para nós suportar essa tentação. Agora, isso é uma decisão nossa, de escapar por esse caminho. Ou se a gente não está tomando essa decisão de escapar por esse caminho, é talvez porque a gente não está identificando o caminho, a saída que o Senhor está nos dando. E nós precisamos parar e ter atenção para com o Senhor. Aí, versículo 14 vai dizer: portanto, meus amados, fugir da idolatria. Ou seja, a idolatria ela vai causar tudo isso. Todos esses problemas, todos esses ataques, as tentações, tudo vai ser gerado através da idolatria. E mesmo assim o Senhor nos dá essa saída. Vamos ver lá o que diz em Êxodo capítulo 20, versículo 2 até o 6. Vai estar dizendo assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Ou seja, primeira coisa que nós temos que identificar aqui nesse texto. Deus ele está dizendo, eu sou o teu Deus. Então não há outro. Não há espaço para outro. Quando ele diz aqui, eu sou o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Aí a gente pode pensar, tá bom, mas eu não estava naquela época, eu não estou no Egito. Ele continua sendo meu Deus? Qual é o nosso Egito hoje? Nosso Egito hoje é para aqueles que andavam no mundo, que não tinham Cristo. Enquanto você não tinha Cristo, você estava no Egito. Porque aqui ele vai dizer da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, você era escravo antes de ser de Cristo. Então, quando o Senhor te libertou, te resgatou do mundo, ele te tirou do Egito. Então, não há outro Deus para nós que não seja o nosso Deus Altíssimo, Deus e Pai. Então, aqui é muito claro para que a gente não tenha espaço para nenhum outro Deus, para que a gente confie em nada além do nosso Senhor. Versículo 3 vai dizer assim: nada terás, não terás outros deuses diante de mim.
Ou seja, eu sou o único. Aqui é um mandamento que o Senhor está deixando para nós. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida, ou qualquer semelhança de alguma coisa que está em cima do céu, ou que está debaixo da terra, ou que está na água abaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as servirás. Por que que ele fala sobre se curvar? Se, se curvar é adorar. Adoração tem a ver com isso, é se prostrar. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de quando o Espírito Santo ele pega, ele se manifesta na gente assim de uma forma tremenda, poderosa, uma forma tão forte que às vezes já aconteceu isso comigo. Não sei se aconteceu isso com vocês, mas às vezes ele se manifesta tão forte assim na gente que a vontade que dá é de a gente ficar na posição fetal. Você se curva, não tem como você é, se manter de pé na presença do Senhor. Porque o Espírito Santo ele vai fazer justamente o que nós nascemos para fazer, que é adorar, é se curvar diante de Deus, diante da presença dele. Então, quem está dizendo assim, não se curvem diante desses deuses, né? Adorem somente a mim. E não te curvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira, quarta geração daqueles que me aborrecem, e mostro misericórdia a milhares, a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. E aqui vai ter outros versículos agora que vai estar falando a respeito disso também. Anotem Levítico 19, 4. 19, versículo 4. Não se voltem para os ídolos, nem façam para vós deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Ah, mas eu não posso comprar uma imagem de Jesus Cristo? Não posso pegar uma estatuazinha de Jesus para colocar aqui na minha prateleira? Irmão, aqui ele está falando de imagem. Não importa se é a imagem de Jesus, se é a imagem do Cordeiro, se é a imagem. Ezequiel, essa passagem aqui, ela é muito importante. Eu quero ler com vocês, porque se trata de algo que às vezes a gente acha que a idolatria está só quando ela manifesta fora. Mas em Ezequiel 14, do 1 a 9, ele vai estar falando sobre uma idolatria, sobre um ídolo em que nós temos no nosso coração, que às vezes para nós pode não parecer, mas está no nosso coração a idolatria. Então olha o que ele diz. Ezequiel 14, 1. Então vieram alguns dos anciãos de Israel a mim e se assentaram diante de mim. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, estes homens estabeleceram os seus ídolos em seu coração e puseram a pedra de tropeço da sua iniquidade diante da sua face. Deveria eu ser inquirido em tudo por eles? Ou seja, o que o Senhor está dizendo assim? Eles têm ídolos no seu coração e agora eles querem vir perguntar a mim? Versículo 4. Portanto, fala a eles e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: todo o homem da casa de Israel que estabelecer os seus ídolos no seu coração e puser a pedra de tropeço da sua iniquidade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, responderei àquele que vier de acordo com a multidão dos seus ídolos. E que ele está falando da pedra de tropeço? Porque quando eles queriam erguer algum ídolo, eles pegavam às vezes e faziam alguma pedra como se fosse um altar para adorar ali. Então, na verdade, essas pedras que eles usavam para simbolizar um ídolo, o Senhor chama aqui de pedra de tropeço. Versículo 5. Para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração. Portanto, estão todos afastados de mim através de seus ídolos. Lembra que nós tínhamos falado antes que a idolatria nos afasta do Senhor? Aqui está, então, a prova, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração. Portanto, estão todos afastados de mim através de teus ídolos. Versículo 6. Portanto, dize a casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus: arrependei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos. O Senhor ainda dá a oportunidade, né? E desviai as vossas faces de todas as vossas abominações.
porque cada um da casa de Israel ou do estranho que peregrina em Israel, que se separar de mim e estabelecer os seus ídolos no seu coração, e puser a pedra de tropeço da sua iniquidade diante da sua face, e vier ao profeta para inquirir dele o meu respeito, a meu respeito, eu, o Senhor, lhe responderei por mim mesmo, e eu colocarei a minha face contra aquele homem. Olha que forte. E farei dele um sinal e um provérbio, e cortarei fora do meio de meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado, quando tiver falado alguma coisa, eu, o Senhor, terei enganado esse profeta, e estenderei a minha mão sobre ele, e destruí-lo-ei do meio do meu povo Israel. Muito fortes as palavras aqui de Ezequiel. Vamos para Salmos, Salmo 115, do 1 ao 9. Salmo 115, do 1 ao 9. Está dizendo assim: não a nós, ó Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por tua misericórdia e por causa da tua verdade, porque os pagãos dirão: onde está agora o teu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo o que lhe apraz. Irmãos, é muito poderoso esse salmo porque realmente acaba acontecendo isso mesmo. Não sei se já aconteceu com vocês, mas eu me lembro que quando eu comecei aí na igreja, lá, né? Aí na igreja no templo, no caso, né? Como eu tinha vindo da igreja católica, a primeira coisa que eu percebi quando eu cheguei lá no templo é que não tem imagem, não tem uma cruz, não tem nada. Era quase como se eu perguntasse no meu coração: pô, mas onde é que está o Deus, né? E a gente vai passar por isso. Mas aqui nós, hoje, como filhos, nós sabemos, nós damos essa resposta aqui, que é o nosso Deus está nos céus, né? E ele habita em nós através do Espírito Santo. Ele faz tudo o que lhe apraz. Seus ídolos são de prata e de ouro e obras de mãos dos homens. Versículo 5. Eles têm boca, mas não falam. Eles têm olhos, mas não veem. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Têm narizes, mas não cheiram. Olha que forte isso. Eles têm mãos, mas não conseguem segurar, mas não seguram. Eles têm pés, mas não andam, nem fala alguma sai através da sua garganta. Versículo 8. Aqueles que os fazem, esse versículo aqui é o mais forte de toda essa parte aqui. Aqueles que os fazem são como eles. Assim também é cada um que confia neles. Ó Israel, confia no Senhor. Ele é o socorro e o seu escudo. Então, quando ele diz aqui que aqueles que o fazem, tanto os que o fazem, tanto aqueles que confiam neles, né, nos ídolos feitos por mãos humanas, você está dizendo que as pessoas se tornam como eles, né? Mas como se tornar como eles? Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê. Mas o Pedro, como assim que tem boca, mas não fala? Aqui são coisas espirituais, irmãos. Aqui são tudo coisas espirituais. Eles conseguem falar no natural, mas não conseguem profetizar, falar as coisas do Senhor. Têm olhos, mas não veem. Veem as coisas naturais, mas não conseguem ver as coisas espirituais. Não conseguem ver o reino, né? Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Quantas pessoas que você ministra a palavra, ensina, fala do evangelho, fala da Bíblia, e as pessoas não compreendem, não conseguem às vezes nem ouvir. Uma coisa que me chamou muita atenção também, quando ele fala aqui que tem narizes, mas não cheiram. E aí eu fiquei pensando assim, mas como tem narizes, mas não cheiram? E aí o Senhor me levou a um texto lá de Gênesis, onde que o Senhor fala, a primeira menção que ele fala sobre nariz. Não sei se vocês lembram, que foi quando o Senhor falou que ele formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas. Então, a primeira menção de nariz, lá em Gênesis. Então, através das narinas entrou o fôlego de vida. E o que ele está dizendo aqui que tem nariz, mas não cheiram? É como se ele está dizendo assim, parece que estão vivos, mas não estão.
respiram, mas não têm vida em si mesmos. E isso é muito forte, irmão. É muito forte. Parece que estão vivos, mas estão mortos. Têm mãos, mas não seguram. Aí você vê, não, mas peraí, o pessoal lá da idolatria, eles conseguem segurar as coisas, conseguem segurar as coisas naturais, mas as bênçãos espirituais nunca vêm para as mãos deles. Têm pés, mas não andam, mas eles caminham, caminham, mas não nos caminhos do Senhor. Então, tudo aqui é uma visão espiritual. Então, a idolatria acaba nos tornando igual àquilo que nós adoramos. Nós precisamos vigiar porque onde há idolatria, há imoralidade sexual. E esse vai ser o assunto que nós vamos tratar aí na próxima reunião, que é justamente sobre essa imoralidade sexual. E aquele que confia no Senhor anda no Espírito. Se você não andar no Espírito, ou seja, confiando no Senhor, você andará nas obras da carne, na qual tanto a idolatria, pornografia, imoralidade sexual estão classificadas aí também como obras da carne. Por isso que é muito perigoso nós andarmos nessas obras. Nós ficamos muito mais suscetíveis e expostos a isso, né? A essa imoralidade sexual, a idolatria, a pornografia, todas essas coisas que não agradam ao Senhor. Então, irmãos, semana que vem nós vamos estar falando aí então sobre essa imoralidade sexual. E hoje o Senhor tem nos direcionado para algo, e essa noite eu quero encerrar essa reunião aqui fazendo algo diferente, o qual a gente ainda não fez. Eu quero fazer algumas declarações aqui sobre a vida dos irmãos. Todos os textos, se você for pegar aqui acima, fala muito sobre eu sou o Senhor teu Deus, não tenha outro Deus diante de ti. Fala muito do nosso Senhor como Deus. Mas nós sabemos também, através das Escrituras, que o Senhor ele nos abençoou, nos permitindo agora nos tornarmos filhos. E se nós nos tornamos filhos, agora nós temos um pai. Então já não somos mais órfãos, nós temos um pai. Então nós vimos o que o Deus nos aconselhou acerca aqui da idolatria, o que ele nos corrigiu. Mas nós temos que entender que esse Deus, esse mesmo Deus, ele é o nosso pai. E eu quero trazer um texto aqui que agora é o que vai estar se referindo àquilo que eu falei lá no início. Hebreus 12, do 5 ao 8. Ele vai dizer assim: E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Olha que ele diz: Filho meu, ele está falando isso para nós. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele for repreendido. Algumas versões vão dizer castigado. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita aquele que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, irmãos, eu vejo que todas essas ministrações que o Senhor tem trazido para nós serve de correção, né? Tudo que nós passamos no nosso dia a dia serve de disciplina da parte do Senhor, justamente por quê? Porque nós somos filhos. Se você tiver sem disciplina, sem correção, você não é filho, é bastardo. É o que diz aqui no texto. Então, todos nós agora sabemos pelas Escrituras que nós temos um Pai. E por que eu estou falando isso? Porque talvez todos nós aqui recebemos alguma correção de alguma forma, porém nem todos, ou talvez todos, não sei, tiveram a bênção de um pai. A maioria de nós aqui pode ter sido corrigido, pode ter sido disciplinado, mas raramente nós recebemos uma bênção paterna, uma bênção de paternidade, uma palavra liberada de bênção de um pai para um filho. Então nós estamos aqui diariamente sendo corrigidos. E nós temos Deus agora como pai, e o pai nos corrige.
Mas o Pai, ele não é só correção. O Pai também libera palavras de bênção. E hoje eu quero encerrar aqui a nossa reunião justamente fazendo isso. Mas já quero deixar bem claro que eu não sou pai de ninguém, não sou pai dos irmãos, muito menos pai espiritual de ninguém, porque as escrituras são muito claras referente a isso. As escrituras dizem que pai só existe um, que é o nosso Deus e que está no céu. E que perante a Deus nós somos todos iguais, somos irmãos. Mas o que que eu quero fazer então com isso? Eu quero profetizar essas bênçãos na vida dos irmãos e quero também tomar posse dessas bênçãos paternas, dessas bênçãos que o Pai liberou para nós. E eu quero declarar aqui alguns textos com os irmãos hoje, para nós encerrarmos essa reunião. Isaías, quero começar aqui com Isaías. São alguns textos aqui que vão declarar sobre essa paternidade, que vão confirmar essa paternidade de ter Deus como Pai, então nós não somos mais órfãos. Isaías 64, versículo 8, vai estar dizendo assim: Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro. Todos nós somos obra das tuas mãos. Então, irmão, você não é um erro, você não é imperfeito, você não é um engano, não é um acaso. Se Deus é o nosso Pai, nós somos o barro, Ele é o olheiro, nós somos feitio das obras do Senhor, das mãos do Senhor. Então, se nós dissermos que nós estamos errados, que temos algum defeito, alguma coisa, nós estamos falando que a obra do Senhor não é perfeita. E não é por aí. Então, eu quero declarar isso sobre você, que você é uma obra perfeita do Senhor, que o Senhor está te aperfeiçoando o caráter, mas você já é perfeito, porque nós fomos gerados nele desde a eternidade, antes da fundação do mundo. Então, para Deus, tudo já aconteceu, você já é perfeito em Cristo Jesus. E eu quero declarar isso sobre você. Provérbios 23, 24. O pai do justo, Provérbio 23, 24. O pai do justo exultará de júbilo. Quem tem um filho sábio, nele se alegre. Eu quero declarar essa bênção sobre você, irmão. Eu quero declarar que Deus se alegra com a tua vida, porque eu quero declarar que você é um filho sábio, porque você ouve a voz do Pai, a voz do nosso Deus. 1 João 3,1 vai dizer assim: Vejam como é grande o amor do Pai, o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados de filhos de Deus, ou seja, você é filho. Se um dia você pensar que você não é amado, irmãos, está aqui a maior prova de amor. É você ser incluído nessa família de Cristo e você poder ser chamado de filho de Deus e que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então, irmãos, o mundo ele não vai estar de amizade conosco. Se ele não conheceu a Cristo, não vai conhecer a nós. Se não conheceu o Pai, não vai conhecer o Filho. Então, o mundo não vai estar de acordo conosco, irmãos. Então, a batalha, a luta, nós vamos passar, mas você é filho e o Senhor protege os seus. E eu declaro essa proteção do Senhor, a proteção do Pai sobre a sua vida. Deuteronômio 28, a partir do versículo 1, vai dizer assim: E acontecerá que, se ouvirdes diligentemente a voz do Senhor teu Deus, a voz do Senhor teu Pai, para guardar e cumprir todos os seus mandamentos que te ordeno nesse dia, que o Senhor teu Deus, que o Senhor teu Pai, te exaltará acima de todas as nações da terra. E eu quero declarar, irmão, que você é um filho, um ouvinte do Pai. Você é um filho que ouve e que obedece às instruções que o Pai te dá dia após dia. E eu quero declarar que as bênçãos que tiver sobre as suas mãos alcançará as nações, que o teu fruto alcançará as nações, que você estará sobre as nações, que de alguma forma você alcançará as nações, seja pelo fruto, seja por bênção, seja por palavra, seja por oração, ou seja por você pisar nas nações. Eu quero declarar essa bênção sobre você. Versículo 2: De todas as bênçãos virão a ti e te alcançarão se ouvir a voz do Senhor. E eu declaro essa palavra sobre você, irmão. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus e declaro que as bênçãos te seguirão
te alcançarão, porque você é um filho que ouve a voz do Senhor, que obedece à voz do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Bendito serás tu na cidade e bendito serás tu no campo. Fala de provisão, aonde você estiver, eu declaro sobre a sua vida, irmão, que tanto no campo quanto na cidade, onde você colocar a palma das suas mãos, onde você colocar a planta dos seus pés, você é abençoado, você é bendito do Senhor. Versículo 4: bendito será o fruto do teu corpo, as tuas gerações serão abençoadas em nome do Senhor Jesus, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e o fruto do crescimento das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Está falando de provisão. Eu quero abençoar na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo a provisão sobre o teu lar, sobre a tua casa. Irmãos, vocês são filhos, são co-herdeiros com Cristo. Eu quero declarar que agora as bênçãos que pertencem a Cristo virão sobre vocês também e seguirão vocês em nome do Senhor Jesus. Não vai ter como você fugir da bênção do Senhor, porque ela vai te seguir. Bendito será teu cesto e teu armazém. Fala de provisão novamente. Bendito será quando tu entrares e bendito será quando tu saíres. Todo local onde você entrar, você será uma bênção, agora não só para você. Aqui fala de lugar, ou seja, o lugar onde que você entrar, o lugar onde que você vai entrar no lugar, você vai abençoar o lugar. Quando você sair de lá, você vai deixar o lugar abençoado. As pessoas que tiverem ao teu redor serão abençoadas pela tua presença. Como o Senhor falou lá em Gênesis para Abraão, ser tu uma bênção. E eu quero declarar sobre a tua vida, irmão, que você é a bênção. Você não só carrega a bênção, mas eu quero dizer que você é a bênção do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Versículo 7. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra ti sejam feridos perante a tua face. Eles sairão contra ti por um caminho e fugirão diante de ti por 7 caminhos. O que ele está dizendo aqui? Eu quero declarar sobre a vida de vocês que o Deus, o nosso Pai, ele cuida dos seus. E que os inimigos que se levantar contra a sua vida não vão prevalecer. Eles vão vir por um caminho, vão ter que fugir por 7, porque vocês têm um pai, vocês não são órfãos, e o pai cuida dos seus filhos. E assim está a proteção, a bênção da proteção do Senhor sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. O Senhor ordenará que as bênçãos estejam contigo nos teus celeiros, e que tudo que puseres a tua mão, como nós declaramos agora, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te der. Então, aonde o Senhor te plantar, eu quero que você tenha essa certeza no teu coração. E são palavras do próprio Senhor, o próprio Pai, o nosso Deus e Pai, no qual nos gerou, nos formou nele, nos resgatou. Nós não somos órfãos. E o Pai está dizendo aqui que as bênçãos nos alcançarão. E a terra onde o Senhor nos colocar será abençoada pela nossa causa. E o Senhor estabelecerá como um povo santo para si mesmo, como te jurou, se guardares os mandamentos do Senhor, teu Deus, e andares nos seus caminhos. Eu declaro que nós somos esses filhos. Nós guardamos, nós ouvimos o Senhor e nós guardamos os mandamentos do Senhor, do nosso Pai. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de nós, porque nós somos guerreiros. Olha só, irmão, homens do tropa. É assim que nós seremos vistos, como guerreiros em toda a nação que nós pisarmos. E o Senhor te tornará abundante em bens. Olha quantas bênçãos materiais. E o Senhor, eu declaro que o Pai vai te tornar em abundante em bens, no fruto do teu ventre, e o fruto dos teus animais, e o fruto da tua terra, na terra do que o Senhor jurou aos teus pais, e que te daria. Então, irmãos, até aquilo que o Senhor queria dar para os teus pais e não pôde dar, vai vir para as tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, porque talvez os nossos pais não ouviram a voz do Senhor, talvez os nossos pais não guardaram os mandamentos, mas nós somos filhos que estamos guardando e vamos receber isso do Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro isso sobre a sua vida. E o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, os céus, para dar chuva à tua terra e ao seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações, e tu não pedirás nada emprestado. Essa é a bênção do Senhor.
que você terá para emprestar e não precisar tomar emprestado. De tal forma que você vai ter em abundância, irmão, em nome do Senhor Jesus. E o nosso Pai fará de ti a cabeça. Você é cabeça e não cauda. E só estará em cima e não estará debaixo, se ouvirdes os mandamentos do Senhor teu Deus, que te ordeno nesse dia, para que observes e cumpra. Ou seja, dia após dia o Pai tem falado conosco. E eu quero declarar que nós estaremos atentos, porque essas bênçãos estarão sobre nós, irmãos. É uma responsabilidade, entendamos isso. É uma responsabilidade muito grande nós receber tudo isso do Pai. Então nós precisamos estar vigilantes o que o Pai está nos instruindo dia após dia, o que Ele está nos corrigindo, como Ele falou no texto anterior. E não te desviarás de todas as palavras que te ordeno nesse dia, olha só, nem para a direita e nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Irmãos, eu quero declarar isso em nome do Senhor Jesus, que nós temos só um Pai, nós não temos outro Pai a não ser Deus, nós não serviremos a outro Pai. Nós temos só um, nós vamos ouvir só um, e essas bênçãos nos alcançarão, e o Senhor nos instruirá como nós vamos administrar todas essas bênçãos, aonde Ele nos colocar, e as pessoas que nós vamos abençoar. Quero declarar que também a bênção apostólica, Números 6:24, que diz: O Senhor, né, nosso Pai, te abençoe e te guarde, que o nosso Pai, Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Quero declarar também, já estou encerrando aqui, texto de 2 Coríntios 13:13. Ele vai dizer assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, né, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém e amém. Essa é a palavra que eu quero declarar de bênção sobre a vida de vocês. Em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua direção e por todas as bênçãos que o Senhor já tem nos dado, que o Senhor tem confiado aos teus filhos. E eu assim eu declaro que os teus filhos estão alerta à tua luz, que os teus filhos não têm outro Deus diante de ti, Pai. Eu quero declarar que temos somente um Pai, somente um Deus, somente um Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos isso, nós confessamos isso. E também, Pai, eu te peço que o Senhor não permita que nenhum ídolo se ergue nos nossos corações, que o Senhor esteja sempre nos direcionando, nos corrigindo, para sempre estar de acordo com aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Eu declaro todas essas bênçãos, Pai, em nome do Senhor Jesus, pela autoridade do nome de Jesus, sobre a vida dos meus irmãos e sobre cada casa aqui representada, Pai, para a honra e glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.